Fala pessoal, bem-vindos ao Love Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Trago hoje a semana 3 do PET 2 do segundo ano do ensino médio. Então já vou direto para as questões e vou deixar os recadinhos para o final, tá? Então olha só, a primeira questão ela diz: o décimo termo da PG 5, 10, 20 e por aí vai será. Então olha só, ele está pedindo o décimo termo de uma PG, tá? E essa PG ela está sendo dada pelos termos 5, 10, 20 e assim por diante, tá? Então, primeiro, vamos entender o que é a PG, né? Na semana 1 e na semana 2, nós estudamos a PA, que era a progressão aritmética. Agora a gente está estudando a PG, que é a progressão geométrica. As duas têm em comum o fato de serem sequências numéricas. E além disso, elas também têm em comum que a construção das sequências segue uma operação envolvendo um valor fixo. Aí qual que vai ser a diferença de uma para outra, né? Esse valor fixo, que é chamado de razão, no caso da PA, ele é somado ao termo anterior para poder obter o termo seguinte. Então, na PA você tem um termo, soma com a razão, obtém o segundo termo. Soma com a razão, obtém o terceiro. Soma com a razão, obtém o quarto. No caso da PG, a operação não é de soma, é de produto. Você multiplica. Então você tem o primeiro termo, multiplica pela razão, você encontra o segundo. Multiplica pela razão, você encontra o terceiro e assim por diante. Então a diferença que vai ter é essa. Mas, assim como a PA, a PG também possui o chamado termo geral, tá? O termo geral ele é uma fórmula que te permite calcular, a partir de um termo conhecido e da razão, qualquer termo dessa PG. No nosso caso aqui, o que a gente vai usar vai ser o primeiro termo mesmo. Então, assim como a gente fez no caso da PA. Então, qual que é a ideia do nosso termo aqui geral? É você pegar, não é A1, desculpa, o termo AN, ele vai ser dado pelo produto do A1 pela razão, e aqui, assim como na PA, vai entrar aquele termo do N menos 1, que é a subtração dos índices, só que aqui, como eu estou repetindo a multiplicação, eu estou multiplicando pelo mesmo valor várias vezes, esse n-1 vai entrar no expoente, tá? Então a diferença básica vai ser essa, ok? Então no nosso caso, eu quero descobrir o décimo termo. E aí o décimo termo, ele é o primeiro vezes a razão elevado a 9. Ou seja, vai ser aqui 5 vezes a razão. Qual que seria a razão daquela nossa sequência, né? Bom, se a gente for olhar aqui, a razão, eu sei que cada termo ele é o anterior multiplicado pela razão, certo? Então, por exemplo, eu sei que o meu 10 ele é o 5 multiplicado pela razão, de forma que a razão ela vai ser o 10 dividido pelo 5, tá? Então a razão nesse caso aqui ela é igual a 2, tá? Então essa é a razão. Então vai ficar 2 elevado a 9. Então é 5 vezes 2 elevado a 9, toma cuidado, não é 18, não é para fazer 2 vezes 9. É para multiplicar o 2 por ele mesmo no total de 9 fatores, tá? É 2 vezes 2 vezes 2, por aí vai. Isso aqui vai dar 512, tá? De forma que ao realizar essa multiplicação, o A10 ele vai ser 5 vezes 512, que vai dar 2.560.
esse daqui seria o 10º termo da nossa PA. Resposta correta, das PG, desculpa. A resposta correta vai ser a letra C. Questão 2. Classifique as progressões geométricas abaixo em finitas ou infinitas, e também se são crescentes ou decrescentes. Então, essa ideia de finita ou infinita, você vê se a sequência, se ela termina ou se ela não termina. E isso basta você olhar pelas reticências, né? Se tiver reticências no final, é porque a sequência continua. Agora, se você chega no final, tem um número e fechou, é porque ela é finita. Então, essa parte do finito e infinito é tranquila, né? Nessa primeira, você tem a presença das reticências, tá? E com isso ela vai ser infinita. Na segunda não tem, então a segunda ela é finita. Na terceira você volta a ter, então aqui ela vai ser infinita. E na terceira não tem, na quarta, né, desculpa, ela vai ser finita. Deixa eu só marcar aqui, né, que eu estou fazendo aquela análise ali. Agora a questão de crescente ou decrescente é você ver se os números estão aumentando ou diminuindo, igual na PA mesmo. Então na primeira você tem 5, depois é 25, depois é 125, depois 625. Está aumentando, né? Se está aumentando é porque ela é crescente, tá? Então está aumentando os valores. Na segunda, está menos 3, menos 6, menos 12, menos 18. Toma cuidado, né? Porque os números em si, eles estão aumentando, né? Só que eles são negativos. Então, se você pensa, se você está aumentando o negativo, o seu número está ficando mais negativo, e quanto mais negativo o número for, menor ele é, né? Então, aqui nesse caso, essa PG ela é decrescente. Agora nós temos menos 1/3, menos 1/6, menos 1/12. Então, nós sabemos que está com negativo, então tem que inverter o pensamento. E agora pensar na ideia da fração. Pensa que você vai dividir uma quantidade de balas que você tem. Então, esse 1/3 seria dividir para 3 pessoas. 1/6 seriam para 6 pessoas. O 1/12 seriam para 12 pessoas. Então, pensa, para quanto mais gente você dividir, menos bala vai ter para cada um. Então, quanto maior for o número de baixo, menor é o resultado da conta. Só que, então, em teoria, os números estão diminuindo. Mas como eu estou no negativo, eles estão ficando então menos negativos, estão se aproximando do zero. Então, essa sequência está aumentando. Ela é uma sequência crescente. Enquanto a outra, claramente, né, 2/3, 2/9, se ela está diminuindo, ela vai ser decrescente. Aí essa também é importante mencionar que não existem só essas sequências, tá? Na progressão geométrica. Existem também as sequências monótonas, quando a razão é igual a 1. E tem as oscilantes também. A oscilante é quando a razão é negativa. Que aí eu falei monótona, mas a palavra mais usada é estacionária, tá? E tem a oscilante, que é quando você tem uma razão negativa, então você fica multiplicando por negativos, então o sinal ele fica trocando, ele fica negativo, positivo, negativo, positivo. E aí não tem a questão do crescimento ou decrescimento. Questão número 3. Calcule o primeiro termo da PG. Então, ó, primeiro termo da PG. Em que, ó, então de novo, ó, PG. Eu não mudei a cor, né? Eu sou inteligente. Deixa eu mudar aqui. Então eu quero o primeiro termo da PG em que o A5 é igual a 64 e o Q é igual a 2. Vamos pensar em questão de termo geral mais uma vez, né? Então eu sei que o termo geral ele é dado por A1 vezes Q elevado a N menos 1. Eu sei isso.
De forma que se eu quiser calcular o A5, basta eu fazer o A1 vezes Q elevado a 4, certo? Como eu quero descobrir o A1, eu vou começar escrevendo pelo lado direito. A razão aqui é 2, então fica 2 elevado a 4. E isso tem que ser igual a 5, que ele informou que é 64. Então, o meu A1, se você não quiser trabalhar com as propriedades das operações com potência, você resolve aquele 2 a quarta e você vai encontrar 16. De forma que o seu A1 ele vai ser igual a 4. Tá? Se você usar essa propriedade de potência, você encontrar que 64 na fatoração ele dá 2 elevado a 6. E ficaria 2 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 4. Repete o 2, subtrai 6 menos 4, daria 2 ao quadrado, que é 4. Mas você não é obrigado a utilizar as propriedades de potência. Você pode resolver a conta e trabalhar com o número normal. Tá? Espera aí que ficou um resquício aqui do lado. Vamos lá, ó. Uma PG crescente possui 3 termos. Então, ó, informações importantes. Nós temos uma PG crescente com 3 termos, tá? Aí ele diz que a soma dos termos, então a soma desses termos vale 13 e que o produto entre eles vale 27. E a pergunta dele é para determinar os 3 termos da PG. Então vamos pensar, eu estou trabalhando com uma sequência de 3 termos, tá? Que é dada por A1, A2 e A3, tá? De forma que eu sei que o meu A2 ele é o A1 vezes a razão, tá? Se eu quiser escrever de outra forma isso, o A1 ele vai ser o A2 sobre Q. Eu vou guardar essa informação. Da mesma maneira, espera aí que eu utilizei uma coisa errada aqui. Da mesma maneira, o meu A3 ele também é o A2 vezes a razão. Também é ótimo, né? Também assim, seguindo a ideia, né? É o anterior vezes a razão. Por que eu estou fazendo isso? Pessoal, isso aqui é um truque muito utilizado, tá? Quando a gente tem uma sequência que a gente não conhece nenhum termo dela, não conhece a razão, e ela tem uma. Geralmente ela vai ter uma quantidade ímpar de termos, é sempre útil a gente escrever os termos em função do termo central. Que isso aí facilita, porque geralmente os dados da questão eles vão estar levando você a utilizar justamente uma conta que vai eliminar alguma coisa, vai eliminar a razão geralmente, tá? Então, ao invés de trabalhar com A1, A2, A3, a gente trabalha com a sequência que são esses valores em função do termo central A2. É o A2 sobre Q, é o A2 e o A2 vezes o Q. Então a gente trabalha com isso daqui. Porque, repara, aqui eu tenho o Q embaixo e aqui eu tenho o Q em cima, multiplicando. Então eu tenho o Q dividindo e o Q multiplicando. E ele dá essa informação do produto. O produto vale 27. Na hora que você multiplicar isso, na hora que você fizer o A2 sobre o Q vezes o A2 vezes o A2 vezes Q, e isso igual a 27, o que vai acontecer? Na multiplicação, eu vou ter um Q embaixo e vou ter um Q em cima. Eles vão se cancelar.
Conseguindo eliminar a razão, automaticamente eu consigo descobrir o valor do A2. A2 vezes A2 vezes A2 vai dar o A2 elevado ao cubo. E isso vai ser igual a 27. Então, o meu A2 ele vai ser a raiz cúbica de 27. Se você quiser fatorar, você vai ver que o 27 é 3 ao cubo. Então, o A2 aqui ele vai ser igual a 3. Certo? E agora que vem a questão que a gente tem que resolver aquela equação. Então, eu já sei o valor do meu A2. Então, é ele que eu vou usar agora. A soma vale 13. Então, eu sei que se eu fizer o 3 sobre Q mais o 3 mais o 3 vezes Q, isso aqui vai dar 13, tá? E aí é questão de multiplicar por Q e multiplicar por Q. Para poder tirar aquele Q de baixo ali, né? E quando eu multiplicar por Q, ele vai cancelar com aquele Q de baixo. E aí vai ficar 3 mais 3Q mais 3Q ao quadrado é igual a 13Q. Vou fazer uma divisão aqui. Desde que eu lembre de colocar a ferramenta da geometria, né? Para poder ficar uma linha reta. Então agora eu vou ter, ó, arrumando aquela equação de baixo, eu vou ter 3Q ao quadrado. Aqui, ó, eu vou ter que juntar o 3Q com menos 13Q, né? Quando eu trocar ele de lado. Vai ficar então menos 10Q mais 3 igual a zero. Então é essa a equação que eu tenho que resolver. É a relação que eu tenho entre eles. Então o meu delta ele vai ser igual ao menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 3. Então meu delta vai ficar 100 menos 36, que é igual a 64. Então, vou guardar esses resultados. Na hora que a gente montar o nosso Q, o Q vai ser menos 10 mais ou menos raiz de 64 sobre 2 vezes 3. Deixa eu fazer uma nova separação aqui. E aí, com isso, o nosso Q ele vai ser 10 mais ou menos 8 sobre 6. E aí, se você fizer, você vai ver que o Q1 vai dar 3 e o Q2 vai valer 1/3, tá? Peraí, deixa eu colocar um pouquinho mais organizado isso aqui. Ficou meio bagunçado. Então, ó, o nosso Q1 ele vale 3 e o nosso Q2, que eu acho que eu fiz muito para baixo aqui, peraí. Que nem era para estar usando aquela ferramenta ali. O nosso Q2 vai ser igual a 1/3, tá? Então agora sim, deixa eu destacar aqui. E aí, pessoal, ele está querendo que a gente ache a PG, né? Então, ó, o que acontece? Se eu usar com a razão igual a 3, eu sei que o meu termo geral ele é 3. Então o anterior é 3 por 3, que é 1, e aqui é depois dessa multiplicação que vai dar 9. Se eu utilizar o que... Opa, peraí. O que... Eita,
Apertei o botão sem querer aqui. O Q é igual a 1/3 vai dar o contrário, tá? Vai ficar 9, 3, 1. E aí o detalhe é que ele pediu uma PG crescente, tá? Então nesse caso aqui a gente vem e simplesmente cancela essa. Porque tem que ser crescente. Então a resposta correta é essa daqui. É fácil verificar se está certo, né? Repare que a soma 1 mais 3 mais 9 vai dar 13. E a multiplicação vai dar 27. Então essa PG ela está correta. Ok? Questão 5. Lança-se uma bola verticalmente de cima para baixo. Então vamos destacar as informações que já começam a pipocar na tela. Então você está lançando de cima para baixo. Da altura, então está começando com uma altura de 4 metros. Após cada choque com solo, ela recupera apenas metade da altura anterior. Certo? Ele está pedindo a soma de todos os deslocamentos efetuados pela bola até o momento de repouso. Tá? Então, vamos entender o que está sendo feito aqui. Né? O que está acontecendo? Ó? Imagina que você está pegando aqui, ó, você está soltando a bola dessa altura aqui. Tá? Então, primeiro ela só desce, né? Então, vou colocar só uma setinha para baixo porque ela está descendo. Ela desce 4 metros. E aí, o que acontece quando ela choca com o chão? Ela bate no chão e ela sobe de novo. Só que aí ela só recupera metade da altura. Então ela só recupera 2 metros. E, obviamente, que ela cai outra vez. Tá? Então ela cai de novo. E aí, quando ela choca com o solo, ela vai subir mais uma vez. Só que agora ela só sobe 1 metro. E ela vai, obviamente, ela cai esse 1 metro também. Depois ela vem, sobe só metade mais uma vez, que no caso aqui vai dar meio, e desce. E esse processo ele continua, tá? De forma que o que está sendo pedido ali, aquela soma, né? Aquela soma nada mais é do que o 4 metros do começo. E aí depois, repara que cada movimento vai ser dobrado. Então já vou colocar aqui o 2, que ela vai fazer 2 vezes aquele 2, mais o 1, mais o meio, e por aí vai, tá? E aí entra o detalhe, que esse valor aqui é uma soma de PG infinita. Ah, mas a bola não vai parar? Pois é, ela vai. Mas assim, existe um paradoxo do movimento, né? Que na verdade se você, acho que se deve ao Zenão, se eu não me engano, tá? Um filósofo lá, enfim. Se você se aproxima, você está se aproximando de uma parede, sempre fazendo metade, sempre diminuindo a sua distância da parede pela metade. Então você começa 10 metros da parede. Aí você anda para ficar 5 metros. Aí você anda para ficar 2,5. E sempre indo pela metade. O paradoxo é que você nunca de fato encosta na parede. Mas quando você introduz a ideia do infinito, então no infinito você encosta. Porque a distância ela fica tão pequena que ela se aproxima do zero. Só que na verdade ela nunca é zero. Ela vai ser zero no infinito. Mas assim, é coisas loucas, né, da vida. Mas isso aqui é uma soma de PG infinita. Então, no infinito a bola para. Ela não quica mais, enfim. Então a ideia aqui é a gente fazer essa soma. E aí, pessoal, a gente vai utilizar a fórmula da soma da PG infinita. Tem no pet de vocês isso, tá? Mas a soma ela é o seguinte. Vou colocar a fórmula aqui. A gente tem um A1 sobre 1 menos Q. Essa aqui é a fórmula, tá? Então, no nosso caso aqui,
Isso vai ficar 4 mais 2 vezes. O nosso A1 seria a primeira altura que a bola alcançou ali. Que no caso, depois do primeiro kick, né? Que no caso ali é 2. 1 menos o nosso Q é a razão, né? Então ela sempre recupera só metade. Então nesse caso aqui a razão é meio. Vai ficar escroto escrever pequenininho ali? Um pouco, né? Então deixa eu escrever igual gente aqui, né? Então vai ficar 1. É ótimo que eu consegui escrever torto aqui. 1 sobre meio. Então, a nossa soma aqui, ela vai ser dada por 4 mais. Aí, pessoal, repara o seguinte aqui, né? Que eu vou só fazer a multiplicação do 2 pelo 2 aqui. Vai ficar, então, 4 sobre... Pessoal, 1 menos meio aqui, e aí eu vou até fazer uma troca aqui, então, para ficar mais justo, né? Eu vou escrever aquele meio como decimal, tá? Não vou usar fração, não. Então, menos meio. Então, vai ficar 4 sobre meio. Aí, na dúvida, você multiplica por 10, que aí você elimina o decimal, tá? Então, isso aqui vai ficar 4 mais 40 sobre 5. Então, vai ser 4 mais 8. Então, a soma aqui vai dar 12. No caso, são 12 metros, tá? Então, esse vai ser o deslocamento total da bola até ela parar, tá? Então, são 12 metros. Ok? Bom, vamos agora de questão 6. Uma fábrica de chocolates inaugurada em 2010. Então, vamos começar a destacar informações importantes e relevantes. Produziu 1.000 ovos de Páscoa nesse mesmo ano, ou seja, em 2010 ela produziu 1.000 ovos. Considerando que a sua produção aumentou em 50% a cada ano, em 2014, a quantidade total de ovos produzidos por essa fábrica, desde sua inauguração, será de. Então toma cuidado com algumas coisas. Ele não quer saber a quantidade de ovos que foram produzidas em 2014. Não. O que ele está querendo saber é a quantidade total desde a inauguração até 2014. Então, o que ele está querendo ali é a produção de 2010, mais a de 2011, mais a de 2012, mais a de 2013, mais a de 2014. Então dá para montar, são valores pequenos, você pode montar uma sequência, ser feliz e nem usar a fórmula de PG. Mas é aquele detalhe, igual eu fiz na parte de PA. É um problema pequeno, eu vou fazer como se fosse um problema grande para vocês poderem conhecer o método, tá? Então, primeira coisa que tem que fazer aqui é calcular a minha razão, porque ele falou que aumenta 50% a cada ano, então é sempre 50% a mais do que no ano anterior. E aí, com isso, eu vou fazer então que a minha razão ela seria um fator. Não vou colocar o igual aqui não, vou colocar dois pontinhos. Fator de aumento de 50%. Vou colocar igual sim. Então, o que acontece? O meu Q, ele vai ser... Pensa que você tem o seguinte, você tem 100%, que é o valor original, e você vai aumentar 50%. No fim das contas, você vai ter 150%. Isso daqui é o mesmo que
150 dividido por 100. Eu não sei se eu coloquei essa setinha aqui, não é para colocar setinha não. De forma que isso aqui vai dar 1,5. Tá? Então a sua razão ela é 1,5. Então você cria uma PA, tá? Que no caso essa sua PA, se você pensar, ó, que o seu A1 é a produção de 2010, o A2 é a produção de 2011. E você vai assim até chegar no seu A5, que vai ser a produção de 2014, né? E aí entra um fato interessante, né? Que nesse caso, interessante não, né? Mas o nosso A1 aqui, ele é 1000, né? A gente está atrás da soma de todos os fatores. Então eu vou usar a soma de uma PG finita. Então não é a mesma fórmula da exercício anterior, tá? A fórmula da soma da PG finita, ela é o seguinte, é o Sn, que vai ser o A1, que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, essa é a fórmula que a gente vai usar aqui. No nosso caso, eu estou considerando então 5 anos, 2010 até 2014. Então vai ser o S5. Ele vai ser igual ao A1, que multiplica Q elevado a 5 menos 1 sobre Q menos 1. Bom, se a gente for substituir isso daqui, o A1 ele vale 1000, a minha razão ela vale 1,5, vou colocar elevado a menos 1, e aqui fica 1,5 menos 1. Isso aqui então vai retornar para a gente. E aí vai ser uma questão de eu fazer a conta aqui rapidamente para a gente não gastar tanto tempo. 1,5 elevado a 5. E aí já vou fazer o menos 1 de uma vez aqui. Isso aqui vai ser 6,59375, tá? Deixa só eu aumentar um pouquinho essa fração, né? Para poder caber todo mundo ali. E aqui embaixo vai dar meio, né? De forma que o nosso S5... Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Esse meio aqui, esse 1000 dividido por meio aqui, né? Quando você divide por meio, você multiplica por 2, na verdade, tá? Você pode até verificar no papel aí, mas tem esse truque, né? Então vai ficar 59375. Ao fazer essa multiplicação, então, deixa eu botar a calculadora aqui, você vai encontrar o valor de 13.187,5, tá? Só que como não tem jeito de você produzir meio ovo, né? A gente joga para cima. Então são 13.188 ovos, tá? Então essa vai ser a resposta da nossa questão. Então deixa eu só aproveitar aqui, já que sobrou um espacinho aqui do lado, só para não deixar essa informação ficar perdida aqui. Isso aqui na verdade vão ser 13.182 ovos.
beleza? E deu isso. Agora, finalmente, a última questão. Está passando 35 minutos já. Três números x, x mais 8 e 25x formam nessa ordem uma PG crescente. Então, ó, vamos destacar a informação. Eles formam uma PG crescente. É nesta ordem, tá? Então, tá aqui a nossa PG. E nós queremos determinar esses números. Então, determine quais são os números dessa PG. Pessoal, o segredo aqui vai estar em calcular a razão, né? Porque a PG, ela tem aquela razão fixa, né? E a gente tem que lembrar que a razão ela é o produto entre dois termos consecutivos. Na verdade, produto não, né? A razão ela é o quociente entre dois termos consecutivos da nossa PG. Então, eu posso escrever a razão como sendo o segundo termo sobre o primeiro, ou o terceiro sobre o segundo, tá? Então vou dar uma destacada nisso aqui. E eu vou substituir. Daria até para escrever que o A2 ao quadrado é o A1 vezes o A3, mas isso aqui já basta pra gente, tá? Então eu posso escrever o x mais 8 sobre o x e igualar isso daqui ao 25x sobre o x mais 8. Isso aqui é uma igualdade de razões, é uma proporção, né? Então eu posso multiplicar cruzado, de forma que eu vou obter x vezes 25x. Vou até escrever isso, né? X vezes 25x, isso é igual ao x mais 8 vezes x mais 8. E pode ser o x mais 8 ao quadrado. Só que como eu sei que muita gente nem lembra esse negócio do produto notável, a gente vai fazer distributiva mesmo e pronto. Então, pessoal, a multiplicação aqui vai ser número por número, letra por letra. X vezes x é x quadrado. Então aqui dá 25x quadrado é igual. Tem que fazer então o x vezes x, o x vezes 8, o 8 vezes x e o 8 vezes 8. Tá? Então x vezes x, x quadrado, x vezes 8, 8x, 8 vezes x, 8x, 8 vezes 8, 64. De forma que isso aqui vai ficar então 25x quadrado é igual ao x quadrado mais 16x mais 64, tá? Então, isso aqui vai ficar 25 menos x quadrado vai dar 24x. Vou fazer embaixo, né? Acho que o espaço ficou muito limitado aqui. A gente vai ter então 24x quadrado menos 16x menos 64 é igual a zero. A boa notícia é que eu posso dividir a equação inteira por 8. E aí eu vou obter que 3x quadrado menos 2x menos 8 é igual a zero. Então é essa a equação que eu tenho que resolver. Certo? Então deixa eu dividir aqui. O nosso delta, eu tenho que trocar de cor de novo. Espera aí, trocar de volta. O nosso delta vai ser igual ao menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes menos 8. Então, o nosso delta vai ficar 4 mais 96, que é igual a 100. Tá? Então, o nosso delta aqui ele vale 100.
E eu tô achando que eu vou pausar e vou dar uma rearrumada aqui antes que o nosso espaço dê problema. Pera aí. Bom, arrumei aqui, né? Ficou com mais espaço agora. Vamos encontrar então agora o x, né? O delta então dá 100. Então o meu x ele vai ser menos b, no caso é menos 2, mais ou menos raiz de 100 sobre 2 vezes 3. Isso aqui vai dar pra gente 2 mais ou menos 10 sobre 6. Certo? Então nesse caso aqui, a gente vai chegar em um x1, vai ficar 12 por 2 por 6, né, que é 2. Então esse aqui seria o nosso primeiro. E aqui a gente chega que o x2 ficaria menos 8 por 2, então é menos 4 terços. Com isso nós chegamos em duas PAs, né? Se eu utilizar PG, né? Se eu utilizar o x igual a 2, o que vai acontecer? A minha PG eu vou usar aqui em cima. O primeiro termo é x, então é 2. O segundo termo, eu vou até fazer, peraí, deixa eu fazer assim, né? Se eu utilizar o x igual a 2, escrever aqui embaixo. O primeiro termo é 2, o segundo vai ser 2 mais 8, que é 10, e o terceiro vai ser 25 vezes 2, que é 50, tá? Vou colocar um pouquinho pro lado aqui. Esse é no caso que o x é igual a 2. Agora, no caso em que o x é o menos 4 terços, vocês vão ver que o que vai acontecer, ó. O primeiro termo seria o menos 4 terços. O segundo é menos 4 terços mais 8, que no caso aqui ele vai ficar 20 terços, tá? E o próximo termo seria 25 vezes 4 terços, que ele vai dar 100 menos 100 terços. Pessoal, isso daqui nada mais é do que a sequência ela é oscilante, tá? Nesse caso aqui. Então, só verificando aqui se tá tudo certo, né? Mas eu acho que sim, né? Porque 12 por 6 ali, menos 8 por 6, dividido por 2, vai dar menos 4 terços, isso mesmo. Então, nós queremos, o detalhe, nós queremos uma PG crescente, né? Então a gente vem aqui e exclui essa resposta, porque nós queremos uma PG crescente, né? Então tem que ser essa daqui que vai ser a nossa resposta correta. Ok? Aqui embaixo está preparado já a próxima semana, tá? Só porque está aparecendo ali. Pessoal, então era isso, tá? Desculpa ali as confusões às vezes, sempre acontece, né? Mas é isso. Se você gostou, deixa seu gostei. Se eu não for inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos. Eu aguardo vocês na próxima. Valeu!